Olá, olá, sejam bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. Peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo do Ilha Notícias for ao ar, tá? E aqui no Ilha Podcast nós vamos entrevistar pessoas de destaque positivo aqui na Ilha do Governador, seja uma autoridade, seja o pessoal da educação, da saúde, profissional liberal, pessoa que se destaca de uma maneira bacana, a gente vai chamar aqui para bater um papo aqui comigo no Ilha Podcast, tá? E com vocês também, né, obviamente, tá? É importante, deixe seu comentário para a gente do que a gente está batendo papo aqui e também até sugestões de novos convidados para a gente é muito importante. E hoje, pessoal, uma pessoa que se destaca aqui por ser insulano, e também exercer uma função de extrema importância aqui na região da Ilha do Governador. Queria dar minhas boas-vindas para o delegado Felipe Santoro, da 37ª ADP. Bem-vindo, delegado. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Doutor Felipe, primeira pergunta que eu faço para todo nosso convidado, que pergunta que eu faço, não, eu passo a palavra, né, na verdade, né, para o senhor dizer quem é Felipe Santoro, para quem está nos assistindo, até mesmo para quem não lhe conhece, também para quem lhe conhece. Quem é Felipe Santoro? Eu sou insulano, começar falando que eu nasci aqui na ilha, cresci na ilha, vivi aqui na ilha até os 30 anos e foi aqui que eu comecei a estudar para concurso. Eu estudei na biblioteca da Estácio aqui na ilha durante 4 anos, por 12 horas às vezes, para passar no concurso de delegado. Antes disso, eu fui oficial de cartório da Polícia Civil, depois analista do Ministério Público e agora, desde 2012, eu atuo como delegado de polícia e estou como titular da 37ª Delegacia de Polícia aqui da Ilha do Governador há aproximadamente 2 anos, há quase 2 anos. Caramba, que legal! Então temos um insulano aqui à frente da 37ª ADP. Né? Isso nos enche de orgulho também, né? Muita satisfação também ter alguém da ilha e que conhece muito bem a região, né? À frente da nossa delegacia. Isso traz algum bônus, algum ônus para você na tua função? Sim, isso traz bastante bônus, né? Eu conheço bem a região, como eu disse, eu nasci aqui, então eu conheço cada pedacinho dessa ilha, então é bem mais fácil quando eu olho uma ocorrência saber as peculiaridades daquele local, se aquela ocorrência procede. Além disso, eu tenho muitos amigos aqui, então acabo recebendo algumas informações extraoficiais. Também, claro, em contrapartida, eu recebo muitos pedidos, muitos pedidos de ajuda, muitas solicitações para resolver alguns casos de pessoas conhecidas. Claro que de uma forma completamente impessoal, sem qualquer tipo de vinculação, mas a gente sempre acaba sendo solicitado pelos próprios amigos. E eu acho que essa minha vinculação, essa ligação que eu tenho com a ilha, me faz querer trabalhar um pouco mais. Até porque meus pais, meus parentes, meus amigos residem aqui no local. Então, quando se tem uma identificação com o local, eu acho que você quer sempre fazer o melhor, porque você está fazendo além do público em geral, da população insulana, também para os seus amigos, e é o local que você acaba vivendo. Mesmo não trabalhando aqui, eu frequentava já a ilha depois que me mudei, e eu não quero ser vítima de nenhum crime. Então essa identificação me faz trabalhar até muito além do que o necessário, de forma regular. E por isso, então, me dedico bastante à frente da 37DP. Acaba trazendo uma responsabilidade ainda maior, né? Esse, como o senhor falou, muitos seus amigos estão aqui, sua família daqui, né? Acaba trazendo uma carga até de maior responsabilidade, né? E quanto tempo fica mais ou menos um delegado assim, em cada delegacia? Tem um período específico? Infelizmente a gente não tem esse período específico. A gente pode ficar 1 ou 2 dias à frente de uma delegacia, ou a gente pode ficar uma quantidade razoável. Eu acredito que o delegado que mais permaneceu à frente de uma delegacia foi no MEA, e ele ficou 23 anos. Caraca, 23 anos? E aí ele tinha uma ligação bem forte com a população. Pô, não tem como não ter, né?
com Uma vida. o setor empresarial e acabava se dedicando bem mais, já conhecendo todos os problemas da localidade e com certeza fazia um trabalho muito bom, que até a população exigia da nossa administração que ele ficasse naquele local. Imagino, acho que esse tempo que o delegado fica numa região acaba criando um vínculo forte, né? E que acho que no final das contas deve ter alguma lógica da mudança de tempos em tempos de localidade, mas acho que assim, é interessante também se a população, né, tá gostando do trabalho do profissional, né? Pô, seria bacana permanecer por mais tempo, né? Vamos fazer já uma campanha para para segurar o doutor Felipe aqui na ilha, né? Insulano, pô, tem que ficar por aqui mesmo. É uma maravilha. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi a sua trajetória até se tornar delegado da Polícia Civil, né? Você sempre pensou em... poxa, quando era criança, ou sei lá, na fase de estudo, você pensou, pô, eu queria ser delegado da Polícia Civil, ou isso é um degrau na sua carreira? Como é que funcionou isso na tua carreira profissional? Na verdade, eu tive um avô policial civil e ele faleceu 2 meses antes do meu nascimento. E aí, quando eu tive que escolher uma carreira, na verdade, uma faculdade, eu escolhi Direito e decidi estudar para concurso público. E aí, logo, meu primeiro concurso foi como oficial de cartório da Polícia Civil. Então, eu estava no mesmo cargo que o meu avô, que eu nem conhecia. E logo em seguida, abri o concurso. Logo em seguida, na verdade, 4 anos depois, abri o concurso para delegado de polícia. Eu fiz e consegui passar. Foi uma grande realização minha e também para os meus pais, para minha avó, que, na verdade, depois eu descobri que o sonho do meu avô materno era ser delegado de polícia quando ele faleceu. Então, nem sabendo disso, eu acabei realizando o sonho dele. E meu pai é um grande entusiasta também. Ele adora segurança pública, ele acompanha todos os telejornais de notícias policiais e sempre que acontece alguma coisa, às vezes eu nem sei, ele já está me passando a informação de que aconteceu alguma coisa. Uhum. Então, minha família, de uma certa forma, é uma grande entusiasta do meu trabalho e eu sempre tive o sonho de ser concursado. E aí, como eu fiz esses 2 concursos e passei logo os 2 para a Polícia Civil, passei pelo MP também, como analista processual, mas logo em seguida retornei à Polícia Civil. Então, assim, pode-se dizer que uma motivação, talvez não inicial, mas depois até que você começou na Polícia Civil, essa questão do teu avô ter sido policial civil e essa predileção do teu pai, né, pelos assuntos de segurança pública te motivaram ainda mais, provavelmente, né? Sim, o primeiro cargo... A seguir, né? Sim, eu estava fazendo concurso, o primeiro concurso que abriu foi da Polícia Civil. Eu tinha acabado de sair da faculdade, fiquei por 3 anos e logo depois abriu o concurso para delegado, eu fiz e consegui passar. Hoje estou bem realizado no meu trabalho. Eu acho que realmente é isso que eu gosto. Até quando eu estou no meu momento de lazer, eu acabo vendo filmes que me remetem ao meu dia a dia de investigação. Eu sou realmente muito apaixonado por essa questão investigativa, essa curiosidade de saber quem fez, como fez, por quê. Então isso realmente é uma coisa que me interessa. E agora você falou de filme, fiquei curioso. Tem algum filme que retrata bem o teu trabalho, que você possa indicar para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, eu vi um filme bem recente e eu achei muito interessante, baseado em fatos reais, que é O Jogo da Viúva. Eu vi no Netflix, até indiquei no meu Instagram, várias pessoas viram e também gostaram muito. Eu acho que esse filme retrata bem o que é o dia a dia de um delegado que precisa investigar. É um filme nacional? É um filme espanhol, salvo engano. E ele trata bem da investigação. Foi um filme que eu me identifiquei muito. Uhum. Legal, fica a dica então, pessoal. Deixa o link aí, pega apenas o nome do filme, né? Talvez o link não dê para deixar.
Mas pelo menos o nome do filme é para o pessoal que tiver curiosidade, né, poder assistir. Quando o senhor chegou, a 30ª DP não foi sua primeira delegacia, né, que o senhor esteve à frente, comandando e tal. Mas quando o senhor chegou aqui na ilha, na 37ª, quais foram os principais desafios encontrados quando chegou na ilha? Eu já trabalhei em outras delegacias. Antes de vir para a 37 DP, eu estava na 14 DP no Leblon. E realmente eu conhecia a ilha, conhecia mais a parte ali do Jardim Guanabara, a parte da Portuguesa, Galeão. Mas quando eu comecei a ver alguns problemas na ilha que aconteciam e eu não tinha nem noção do que acontecia, né? Porque a gente acaba ficando mais ligado ao nosso bairro. E eu morava no Jardim Guanabara. E aí a gente descobriu alguns furtos à residência que eram cometidos por colombianos, que era algo que eu não tinha nem ideia de que acontecia aqui. E quando a gente mora no local, mas nunca trabalhou na delegacia, a gente não tem noção do que acontece. Do que acontece, né? A gente pegou muito caso de estupro, alguns casos de furto à residência também, que foram cometidos por paulistas que vinham de São Paulo exclusivamente para furtar aqui na Ilha do Governador. Eram casos que eu já tinha trabalhado na Zona Sul, mas eu não fazia ideia de que eles também estavam atuando aqui na Ilha do Governador. E era justamente o mesmo grupo que eu tinha aprendido no Leblon também. Não os mesmos, porque eles estavam presos, mas faziam parte dessa mesma organização criminosa. Tinha o mesmo tipo de ação? Sim, faziam parte da mesma organização criminosa, o cara todos vinha lá de São Paulo para furtar, e vinha, né, de São Paulo para furtar aqui no Rio de Janeiro. Caramba, os caras tinham um tipo de, obviamente, de planejamento, né? Mas os caras conseguem planejar isso lá de São Paulo para vir para cá para executar. E, Daniel, por incrível que pareça, eu também achava isso, mas que loucura. Parecia mais uma aventura de jovens, porque todos eles tinham, se não eram menores, 16, 17, eles tinham entre 18 e 20 anos. Eles vinham para cá, às vezes utilizavam perucas, utilizavam chaves de fenda e conseguiam entrar nas casas. E assim que... E aí voltavam para São Paulo ou faziam tinha alguma ação aqui, né? Tipo algum lugar para eles ficarem? Não, eles efetuavam o furto, finalizavam o crime e retornavam direto para São Paulo. Que doideira. Teve um caso aqui numa casa na Ilha do Governador que a gente conseguiu localizá-los através do carro que eles estavam utilizando e conseguimos efetuar uma perseguição e eles foram presos na Dutra, já chegando em São Paulo. Na verdade, passada a Dutra, já bem em São Paulo, a gente conseguiu recuperar os bens, parte dos bens dessa vítima, ainda estava na posse deles, e a gente conseguiu retornar com esses 3 acusados para o Rio de Janeiro. Pô, tu vê a mentalidade do cara, né, para fazer besteira, né? O cara sai lá de São... E esses colombianos também que o senhor citou? Esses colombianos, eles efetuaram 7 furtos aqui em residências na Ilha do Governador. Eles estavam baseados na Penha, na Vila da Penha, na verdade, e vinham aqui para a ilha, alugavam um carro numa concessionária, numa locadora aqui na Ilha do Governador, e com esse carro eles utilizavam para se movimentar e praticar os furtos. Eles utilizavam perucas, disfarces, para evitar justamente o reconhecimento deles. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, né? E como eles também não tinham digitais identificadas, era difícil a gente conseguir pegar as digitais, mas a gente não conseguia fazer essa comparação, né? Então, depois que a gente conseguiu identificar o carro, a gente conseguiu identificar todos os colombianos e verificamos que 3 deles, eram 6 presos, já tinham mandado de prisão na Colômbia, fazia parte de uma organização criminosa lá e tinham mandado de prisão em aberto no país de origem deles, lá na Colômbia, e vieram aqui para o Brasil através de moto pelo Peru. E
Eles estavam meio que fugidos da Colômbia e... Isso, porque eles já tinham mandados da Colômbia, não poderiam entrar de forma legal no Brasil. E já cometeram diversos crimes aqui na ilha. Eles foram presos por uma equipe da 37DP, mas na verdade eles cometeram furto na Barra, na Zona Sul, no centro da cidade, ali pela Lapa, e foi a gente que conseguiu efetuar a prisão deles. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a reincidência no mundo do crime é um fato, né? É difícil ter uma recuperação. Esse pessoal que reincide no mundo do crime chama mais atenção. Realmente tem alguma recuperação? Porque eu vejo assim, toda hora as mesmas pessoas, o cara que rouba na Colômbia, que eu venho para cá, ou de São Paulo, e as coisas parece que o pessoal não tem uma recuperação. Depois que o cara entra nessa vida, é difícil de sair. Daniel, eu te confesso que tem tempo já que a gente não efetua uma prisão de uma pessoa que não tem antecedentes criminais. Caramba, pois é. Eu não me recordo nem quando foi a última vez, a não ser, claro, um caso extremamente atípico de uma pessoa que teve alguma situação, né? Assim, bem peculiar, que aí esse cara... Mas normalmente são as mesmas figurinhas. Mas geralmente aqueles que estão praticando furto, aqueles que estão praticando roubo, estupro, todos eles são reincidentes, e às vezes no momento da prisão é que a gente consegue com que a vítima tome coragem e vá até a delegacia para registrar os crimes. Recentemente a gente teve a prisão de um estuprador na campanha de Maio Laranja, que é justamente de combate ao abuso sexual de menores, de crianças e adolescentes. E assim que a gente prendeu esse estuprador, outras 4 vítimas foram à delegacia no mesmo dia ou no dia seguinte para narrarem que também foram vítimas desses mesmos criminosos, desse mesmo criminoso. E aí só ali naquele segundo dia de prisão a gente já tinha 4 vítimas que não fizeram o registro, mas que foram violentadas por esse criminoso. Esses crimes de abuso sexual acontece muito isso, né? As mulheres, as vítimas em geral, elas ficam talvez com vergonha, talvez, sei lá, às vezes não registram o boletim de ocorrência até o estuprador ser preso, na verdade, né? Isso, exatamente. Todas elas relataram que ficaram com vergonha. E medo também, deve ser com medo de, sei lá, algum outro tipo de ação do com marginal, medo de né? represália, né? Por parte desse criminoso. Claro, elas também são crianças, então crianças e adolescentes, é compreensível. Claro. Além disso, o que eu notei é que as crianças e adolescentes têm muito medo de não serem compreendidas, entendidas, ou de não terem a sua palavra validada, né? Já que ela vai fazer uma denúncia contra um adulto. Então, a palavra, às vezes, da criança e do adolescente não é tão validada assim, imagina, contra um próprio parente. Imagina. Que abusou, de fato. Então, assim, a criança, às vezes, não tem a confiança de contar para os pais ou de contar para a polícia, até porque ela não consegue nem ir para a polícia sozinha, para uma delegacia sozinha. Então, eu noto muito isso. Inclusive, uma dessas prisões, o próprio adolescente, ele conseguiu com que o abusador confessasse através de WhatsApp, e aí ele se sentiu confiante para denunciar para a própria avó. Na verdade, era o companheiro da avó que estava abusando desse menino, e ele conseguiu a confissão desse avô postiço, né? Através do próprio WhatsApp, que o criminoso confessou para ele, perguntando se ele tinha gostado daquilo que tinha acontecido. Caramba. E aí, a partir disso, ele falou, agora eu tenho como comprovar a minha palavra. Então, a gente percebe que há um medo também da criança em denunciar, ou adolescente, e não ser compreendido. Porque a criança, o adolescente, em fase de formação, até da mente, da personalidade, né?
Tem a questão da educação também, nunca pode responder o mais velho, tem que respeitar o mais velho. E eu imagino até deve ter alguma coação, né? Depois que acontece um caso desse, você falar alguma coisa, você que vai sair de errado na história, né? Isso. E a criança do não consegue processar que aquela situação é totalmente. Ela é a vítima, Exatamente. A única vítima. Uma adolescente narrou justamente isso. Ela não sabia que aquilo que ela era submetida era uma violência sexual. Uhum. Então, assim, essa vítima ela não tinha nem noção de que ela estava sendo abusada por aquele parente. Então, só depois que ela foi a um atendimento psicossocial, é que ela, conversando com a psicóloga, ela se identificou como vítima, né? A psicóloga conseguiu fazer esse registro, né? na cabeça imagino dela. que a pessoa, depois de adulta, deve sentir uma revolta muito grande, né? Porque, poxa, por ter sido uma vítima de uma situação como essa, né? Na infância, na adolescência, que não tem aquele discernimento, aquela compreensão, né? Deve gerar um trauma pro resto da vida, né? A vítima de estupro ou de qualquer tipo de violência, quando criança e adolescente, ela leva esse trauma para a vida. E a gente faz questão, dentro da delegacia, de preservar a integridade psicológica da vítima. A gente conseguiu, através de parceria com outras entidades, que essas entidades prestassem auxílio psicológico para as vítimas. A gente vê hoje muito aí na mídia a proteção e a valorização dos direitos do acusado, né? Ele não pode sofrer qualquer tipo de atentado contra a sua dignidade, mas a gente não vê muita proteção, muito acolhimento para a vítima. Então, a gente, através dessas parcerias, conseguiu buscar um atendimento para a vítima. E isso está dando bastante certo, porque as vítimas estão conseguindo realizar esse apoio, ter esse apoio psicológico e conseguir enfrentar, né, com o menos trauma possível a vida que vem pela frente. E você atender uma criança, um jovem, numa situação dessa, deve ser muito mais difícil para o profissional, para o senhor como delegado, para os investigadores, para os policiais que estão na delegacia, porque você tem que ter todo um trabalho psicológico para conseguir tirar as informações, para entender exatamente o que aconteceu. É feito um trabalho específico para esse tipo de vítima na delegacia aqui da ilha, né? Eu me lembro de uma matéria que a gente fez recente no Ilha Notícias. Sim, nós temos a sala Lilás dentro da delegacia, justamente para atender vítimas mulheres e também os adolescentes, as crianças que são vítimas. E lá existe uma policial capacitada para realizar o depoimento especial, que é um depoimento que precisa ser gravado, para que a gente não precise revitimizar essa pessoa. Ou seja, para que aquele depoimento possa ser utilizado a qualquer momento no processo. Em alguns casos, essa vítima ela deve ser ouvida pelo Poder Judiciário. Então, a gente não tem nem a ingerência de ouvi-la, justamente para não revitimizar, para que essa pessoa, para que essa criança ou adolescente não tenha que relembrar aquele fato várias vezes, que isso é uma espécie de revitimização. O negócio realmente é bem delicado, né? Bem delicado mesmo. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, voltando um pouquinho, é o seguinte: como é que o delegado ele é alocado em determinada delegacia? Como a gente já falou, questão de tempo, não tem isso, mas sei que tem de vez em quando acontece de passar de uma delegacia para outra. O delegado ele escolhe para onde vai, ou isso é determinado pelo comando da polícia? É determinado pelo comando da Polícia Civil, através de uma discricionariedade da chefia, e aí a gente é alocado a partir de alguns critérios em uma delegacia específica. E pode ser, o senhor pode, por exemplo, na próximo lugar que o senhor for, pode ser até em outra cidade, pode ser em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro? Sim, a gente faz concurso para o estado do Rio de Janeiro. Para o estado do Rio, né? Então a gente é delegado, nós somos delegados de polícia do estado. Então a gente... Mas deve ser uma complicação, né? Agora o doutor Felipe vai lá para Itaperuna. Como é que faz? Muda para lá?
A gente tem 3 dias para se apresentar na próxima localidade, mas geralmente quem está no interior já mora no interior, quem está na capital. Sim, aí tem essa eles acabam... compreensão para não ter também uma mudança de vida constante na vida da pessoa, né? Não é impossível. Certo. Mas a chefia tenta compreender essa sistemática da moradia, até por conta de vínculo com o local, para estar mais presente. Mas nada obsta nós sermos designados para outros municípios, Pode acontecer, outras né? partes do estado. Entendi. Muita gente não sabe o que faz exatamente um delegado, né? O senhor pode explicar assim na prática como é que é seu dia a dia? Cheguei na delegacia a tal hora e como é que desenrola o seu dia? Nós somos a Polícia Judiciária, nós somos uma polícia investigativa. A Polícia Civil, ela atua na investigação de todos os fatos criminosos. Então, quando eu chego na delegacia, eu verifico todas as ocorrências e despacho todas as ocorrências para determinados policiais. A gente tem um grupo específico para investigar fraude, outro para investigar furtos e roubos, outras 2 policiais mulheres para investigar crimes contra a mulher e pessoas vulneráveis, e outros para investigar alguns outros crimes que têm mais recorrência na delegacia, outros de crimes de menor potencial ofensivo. Então, a partir do meu despacho, segue uma investigação e aí eu vou coordenando todas essas investigações até que a gente chegue à elucidação dos fatos, que é quando a gente tem a autoria e a materialidade do delito. Por exemplo, eu já não tenho mais dúvida de que fulano é o autor daquele homicídio. A gente já conseguiu todos os laudos que trazem materialidade para constatar que aquela pessoa foi morta. Então eu relato o inquérito, que eu faço um relatório de tudo que foi realizado pela nossa equipe e encaminho para o Ministério Público para que ele possa oferecer a denúncia contra aquele autor que a gente indiciou. Então o meu papel é verificar todas as ocorrências, investigar, chegar à autoria e materialidade de todos os crimes que foram comunicados à nossa delegacia. É claro que às vezes a gente precisa ir no local para colher todas as evidências que tem ali no local, chamar a perícia. A perícia é de extrema necessidade para alguns casos, até para colher material para que a gente possa encaminhar para o Instituto Criminalístico Carlos Éboli, para que lá eles possam analisar tudo e devolver para a gente em forma de laudo. Então eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, e sempre que eu não estou aqui, uma situação seriam nos finais de semana e feriados, o delegado da 21 DP, que é em Bom Sucesso, atua como o responsável por essas ocorrências urgentes, que é o auto de prisão em flagrante, quando uma pessoa é presa pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal ou até pela nossa equipe. Então é mais ou menos isso, a gente atua investigando, que é a nossa principal atividade. Certo. A sua equipe na delegacia, ela é móvel? Quando o senhor passa por uma outra delegacia, o senhor leva a sua equipe ou existe uma equipe que fica fixa na delegacia, independente do delegado que está à frente? Aqui na ilha tem uma curiosidade. Quase 80% do nosso efetivo mora aqui na ilha. Então eu percebi aqui um cuidado excessivo com a delegacia, assim, que é ótimo. A nossa delegacia, a delegacia da Ilha do Governador, é uma das delegacias de mais bem cuidadas das delegacias que eu já passei. Isso reflete esse cuidado que os policiais têm com essa delegacia. Por quê? Eu percebi que todos eles estão há mais ou menos 10 anos e são moradores da ilha. Então, quase não são removidos.
Então, eles acabam cuidando muito da casa, Pô, que né? legal. Então, Eu pensei que mudava, que tipo assim, o senhor levava o seu pessoal para a delegacia X ou Y de acordo com não, onde o senhor e estivesse, né? além dessas pessoas que eu estou me referindo, que são policiais da Da delegacia. existe também um grupo que trabalha comigo. Ah, legal. E esse grupo é aquele grupo que vai sempre transferido comigo Porque para cria qualquer delegacia. uma proximidade de pensamento, de ação, né, com as pessoas, e deve ser ruim perder isso de tanto em tanto tempo. É bom ter um grupo que tem mais ou menos uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, né, trabalhando junto por um tempo, né? Sim, esse grupo ele trabalha comigo e ele é mais responsável por todas as ocorrências, prisões mais relevantes, né? E aí também, além disso, tem as pessoas que trabalham na delegacia já há muito tempo. Certo. Então tem um grupo. Tem dois casos separados, uns que são mais ou menos fixos, né, já estão ali há bastante tempo, e uns que lhe acompanham para onde o senhor for, né? Exatamente. Maravilha. Até tem uma pergunta aqui, uma curiosidade que eu tenho, mas acho até que o senhor já respondeu, que é tipo assim, se acontece um fato aqui na ilha, um assalto, um roubo, etc e tal, e a polícia começa uma perseguição, né? A polícia não está restrita à Ilha do Governador. Como o senhor falou do caso dos bandidos que foram pegos lá na Dutra, até lá em São Paulo, vocês foram até lá, né? Então, o policial da ilha pode agir em outras áreas de acordo com a investigação que foi gerada aqui. Sim, Não tem limitação. A gente faz prisões em vários locais, inclusive a gente prendeu na semana passada uma dupla que se fingia representante de uma igreja, e abordava as vítimas, geralmente idosas, na residência. E já no interior da residência, eles subtraíam diversos bens com predileção a joias, dinheiro, bens de pequeno tamanho, né? Pequena dimensão para poder carregar. E esses dois acusados, um foi preso na Baixada Fluminense, em Austin. Pela sua equipe? Pela minha equipe, e outro em Oswaldo Cruz. E eles não eram daqui da ilha, mas vinham só para realizar vinham aqui só para fazer besteira. E esse caso de São Paulo, logo que houve esse furto de uma residência, a gente foi em perseguição até já em São Paulo, ali na Dutra, e a gente conseguiu prendê-los. Então, assim, a gente não fica adstrito só à nossa circunscrição. Entendi. Embora a investigação dos fatos tem que ter alguma conexão com a nossa circunscrição. Claro. A gente investiga os fatos que ocorrem aqui na Ilha do Governador, mas a gente pode efetuar a prisão onde quer que o acusado esteja. Entendi. Como é que funciona o processo de investigação desde quando a pessoa vai lá e registra um boletim de ocorrência, né? Por exemplo, eu registrei um boletim de ocorrência que pode ser lá na delegacia ou online, né? Isso. E aí aquele boletim de ocorrência passa primeiramente pelo senhor, e o senhor coloca um policial designado para tomar conta daquilo, e aí depois ele convoca as vítimas, convoca de repente o agressor ou quem está sendo acusado. Como é que é esse processo assim do desenvolvimento, assim, desde quando é feito o BO até a finalização mais ou menos do processo? Sim, todas as ocorrências elas são tratadas pelo plantão, que é um plantão de 24 horas. Então, a gente tem policial de plantão 24 horas do dia na delegacia para realizar esse primeiro registro, que é um registro de ocorrência. Ali vão ter algumas informações, aliás, todas as informações que a gente conseguir captar da vítima naquele primeiro contato. Aí então sobre esse registro de ocorrência vira um procedimento, e aí no segundo andar, já fisicamente, os policiais de segmento vão proceder a uma investigação com aqueles fatos. E aí é que a gente vai colher as câmeras, chamar testemunhas para prestar esclarecimento, convocar outras pessoas que tenham a ver com aquela ocorrência,
requisitar todos os documentos necessários para elucidação até conseguir identificar o autor e a materialidade do delito, né? Então a gente requisita todos os laudos que foram realizados, e aí só com esse só depois dessa investigação é que a gente relata e finaliza o inquérito. Então já tem pessoas designadas através do nosso esquema de investigação, através da aptidão de cada policial para realizar um tipo de investigação. E deve ter, assim, imagino que, assim, prioridade, né? De repente tem alguma coisa que chegou lá, um boletim de ocorrência que, de repente, é um crime que está em andamento, ou uma coisa que tem que ser dado uma certa urgência, porque senão o crime pode piorar ou atingir outras pessoas. Imagino que deva ter isso também, né? Uma questão de ordem de prioridade de ação, né? Sim, a gente recebe, eu digo que a delegacia distrital é uma clínica geral, né? A gente recebe desde uma briga de vizinho até um caso de uma tentativa de homicídio, como na colônia. Esse acusado já foi preso e, por ser um crime assim de extrema violência, a gente tem que dar uma prioridade efetivar o máximo possível a prisão desse acusado, porque já mostrou extremamente violento. Então, quando há um crime que necessite da nossa atuação imediata, já fica com uma equipe, e essa equipe já vai para a rua para tentar colher o máximo de informação possível para que a gente possa elucidar e prender o acusado desde sempre. Então, esses crimes são uma tentativa de homicídio, um estupro, algum furto que tenha... Liga um sinal vermelho ali de ação urgente, né? Isso, exatamente. Ou então quando é algo que está acontecendo de forma rotineira. Então a gente, olha, esse caso aqui a gente tem que elucidar, porque esse modus operandi aqui a gente já está identificando que é uma quadrilha que está atuando aqui na ilha, e a gente precisa fazer cessar. Então a gente já mede todos os esforços, já empenha todos os esforços ali para a gente conseguir resolver o mais rápido possível. E quando eu vou despachando as ocorrências, eu já vou identificando, né? Poxa, esse aqui eu acabei de despachar semana passada, devem ser os mesmos autores. Então já acende um sinal de alerta para que aquela ocorrência seja terminada, seja uma prioridade da própria delegacia, sabe? Então é assim que a gente tira, que a gente foca o nosso trabalho, através de prioridades e da gravidade dos crimes que vão sendo comunicados a gente. Entendi. E acontece muito caso também de pessoa que chega lá e, eu queria registrar aqui uma denúncia contra o meu irmão que não me deixou entrar. Coisa assim, vamos dizer assim, mais simples, que você às vezes acaba resolvendo sem precisar até de um registro de ocorrência, de gerar uma investigação, coisas que são meio que corriqueiras de, desavenças familiares, assim, que não chegam a configurar um crime. Então, acontece muito isso? Sim, isso acontece muito, e eu digo que a delegacia e o hospital são aqueles órgãos que estão sempre abertos 24 horas. Então, muitas das vezes a gente recebe pessoas que, na verdade, querem mais falar do que efetivamente apresentam um problema policial. Então a gente recebe muito idoso, às vezes, que está com problema com a família e que, na verdade, não é meu vizinho fez barulho, bateu na parede esse final de semana. Coisa desse tipo. Exatamente, a gente recebe muita briga de vizinho que, na verdade, poderia ser resolvido num convívio ali mais urbano entre eles. E a gente percebe que a gente recebe muita gente que só precisa de um acolhimento também. A gente no Ilha Notícias recebe muito também, aqui na loja do shopping. Então, o pessoal vem aqui para bater um papo, às vezes está com uma questão, a gente orienta, obviamente, quando é uma coisa grave, a gente orienta para procurar a polícia e tal, mas normalmente a gente orienta troca uma ideia, conversa e tal. Lá na delegacia também acontece muito, então, né? Acontece, com certeza. A gente já tem algumas pessoas que a gente
considera cliente, né? Vai lá sempre falar a mesma coisa, mas para desabafar, nem quer fazer um registro, mas quer ali conversar um pouquinho, porque está se sentindo sozinho em casa e vem todo dia. Tem algumas pessoas que a gente já até conhece pelo nome. Já são personagens quase ali, né? E tem outras que realmente vêm registrar diversas ocorrências. E aí parece que é uma briga de registro de ocorrência. Ah, sim, entendi. Certa vez vem o vizinho, que é vítima, certa vez vem o autor, que era vítima, e ambos viram vítimas e autores em diversas ROs. Tem pessoas que a gente constata que tem mais de 50 registros de ocorrência envolvendo fatos muito semelhantes. E aí essa pessoa parece que ficou viciada aí na delegacia para registrar uma ocorrência. E a gente tem que sempre atender. Claro. E aí a gente sabe que esse tipo de ocorrência não é aquela que vai ter a nossa prioridade, claro. Com certeza. Porque muitas das vezes... Tem coisa muito grave acontecendo, né? Muitas das vezes a gente percebe que é mentira, que na verdade não aconteceu nada disso, é uma invenção da cabeça da própria pessoa por algum problema. E hoje mesmo veio um homem, parecia estar em gozo das plenas faculdades mentais, e narrou que tinha matado uma mulher, a namorada dele. E aí, obviamente, a equipe foi para o local onde ele falou com ele. E aí, assim que a equipe chegou no local, a mulher que ele falou que tinha matado aparece na porta. E ela falou assim, olha, não, desculpa, ele não me matou, eu tô vivo, não aconteceu nada. Ele tem algum problema mental e é grave e a gente vai cuidar disso. Era uma ex-namorada dele. Caramba. Então, assim, a gente despendeu um esforço. Com certeza. Porque ele comunicou um crime muito grave. A gente imaginou que tivesse um corpo dentro da casa. E quando, na verdade, ele não estava gozando da sanidade mental dele. Deve acontecer muito, então, né? Isso acontece bastante. Caramba. Complicado. Como é que a pessoa... quando é que a pessoa tem que fazer um boletim online e quando a pessoa tem que ir na delegacia? De acordo com o crime, com a situação? Como é que o senhor orienta a pessoa que quer fazer esse boletim de ocorrência? Quando faz online, quando tem que ir lá na delegacia? O que acontece é que alguns, na verdade, em regra, todos os registros de ocorrência podem ser feitos. À exceção de alguns, podem ser feitos de forma virtual ou presencial na delegacia. Não há essa necessidade de fazer online ou de fazer presencial. Exceto, por exemplo, crimes envolvendo violência doméstica, em que deve ser feito de forma presencial. A gente tem que colher a assinatura, a gente tem que solicitar medidas protetivas. No roubo de veículo também é necessário. O sistema já nem aceita que seja feito de forma presencial. São esses crimes mais graves que devem ser feitos de forma presencial. Mas, no geral, é possível que seja feito das duas formas. É claro que ninguém vai comunicar um homicídio de forma remota, né? De forma virtual. Alguns crimes, inclusive, o sistema já nem permite que sejam feitos. Coisas mais corriqueiras, assim, tipo, roubaram meu celular, sei lá, alguma coisa assim que acontece de maneira corriqueira e também de menor volume, vamos dizer assim. É melhor fazer pelo online, né? Sim, essa facilidade do registro online foi justamente para evitar filas e não revitimizar essa pessoa que já foi vítima de um crime. Imagina, às vezes... com calma em casa faz, com tranquilidade, depois que já respirou, bebeu uma água. Isso, exatamente. Não tem aquela obrigação de ir direto para a delegacia registrar um fato que acabou de acontecer. Então, é uma facilidade. Mas é importante registrar um crime quando acontece. Tem crime que não vou nem registrar nada, acaba não entrando nas estatísticas, acaba você não tendo como agir, porque não sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. É sempre importante registrar o fato, até porque é a partir do registro que a gente traça o nosso patrulhamento,
a partir dos registros que a gente tem, a dimensão do que está acontecendo em cada lugar. Então essa também é uma dificuldade quando a gente vê um registro, uma falsa comunicação de crime, ou um crime um crime de estelionato, que a pessoa registra um crime, um furto ou um roubo só para receber do seguro. Isso deve acontecer muito, né? Isso acontece bastante. Carro, celular. A gente tem atuado bastante contra isso, porque isso altera o nosso policiamento, né? Às vezes a pessoa cria um crime que não aconteceu em determinada área, e a gente dirige o policiamento, as atenções para aquele local, que na verdade nada aconteceu. Então a gente acaba deslocando um esforço para um local que na verdade não é um local que necessitaria de uma atenção especial. E como será que faz para mudar isso? Eu sei que é questão da nossa sociedade, essa questão de querer levar vantagem em tudo, né? Mas será que tem alguma maneira de mudar isso? As pessoas deixarem de fazer esses falsos comunicados para receber o celular novo da seguradora, o carro novo da seguradora? Talvez só responsabilizando essas pessoas e elas sofrendo no bolso, sei lá. Qualquer caso que a gente identifique que é uma comunicação falsa de crime, ou é um estelionato, uma tentativa de estelionato, a gente indicia essa pessoa pelos crimes e ela acaba respondendo e podendo também ser condenada na própria esfera criminal a uma indenização. Deve dar uma raiva isso, não? Tá lá trabalhando, a pessoa vai e inventa uma história que acaba atrapalhando o teu trabalho, atrapalhando outros casos importantes que estão acontecendo, né? Para poder levar um dinheiro aqui, fazer uma a gente acaba despendendo esforço desnecessário num caso que na verdade foi só uma falta de consciência social, né? Uma ambição daquela possível vítima, que na verdade é uma autora de crime, né? E é complicado isso porque a gente inicialmente tem que acreditar no que a vítima está falando, né? Mas o policial, assim, a impressão que eu tenho, eu não sei se é por preparação ou por tempo de conviver com aquelas situações. Parece que o policial sabe quando a pessoa está mentindo. Parece que tem um radarzinho, né? Já sabe, essa história, esse papo tá estranho. O policial identifica rapidamente quando é uma mentira, né? A gente consegue identificar realmente, às vezes são histórias. É por experiência ou vocês passam por algum curso para identificar quando uma pessoa está inventando uma mentira, inventando uma história? A gente passa por algum curso, mas eu acho que é a própria experiência que nos traz mais facilidade para identificar isso. Por exemplo, eu vi um caso em que eu estava despachando e teve uma pessoa que falou que tinha sofrido uma extorsão na Rua Colina e tinham transferido todo o trabalho dela, todo o dinheiro que ela ganhou do salário para uma conta. Não, eu tinha sacado, alguma coisa assim. Era uma história muito, muito estranha. E aí a gente chamou essa mulher de novo e ela decidiu confessar que, na verdade, ela gastou todo o dinheiro dela em bet, em jogo eletrônico, e ela queria apresentar esse registro para o empregador dela, para que ele pudesse ressarci-la. Mas na história, só lendo a história, dava para saber que ali não é um local em que esse tipo de crime aconteceria. Então a gente tem esse feeling. Com 2, 3 perguntas já consegue desmantelar a história toda, né? A pessoa apresenta alguns sinais físicos, né? Fica muito nervosa, não consegue responder algumas perguntas básicas, como descrição do suspeito, e aí tudo isso gera uma desconfiança grande na gente, mas a gente mesmo assim tem que efetuar o registro, porque a gente, sem provas, não pode falar de plano que ela está mentindo. Claro, a pessoa pode estar muito nervosa também, né? Exatamente. Depois de um caso, sei lá, a pessoa pode estar falando meio que, sei lá,
Coisas desconexas, mas talvez pelo nervosismo pode acontecer, né? Isso pode acontecer, é só uma suspeita, né? Por enquanto a gente não pode se negar a realizar, a confeccionar o registro dessa pessoa. Mas é aí que quando a gente pega as câmeras, a gente vê que não aconteceu nada disso, né? Então por isso que é sempre bom investigar qualquer coisa e não tomar uma atitude precipitada de não registrar o fato só porque a gente acredita que aquele fato não é coerente. Pode não ser coerente, né? Tá certo. Assim, quando alguém vai registrar uma ocorrência, aí vocês normalmente, uma situação tem sempre dois lados, né? O da vítima e do acusado, né? Que pode até ser vítima também, e etc e tal. Às vezes as histórias são muito discrepantes de um para o outro, né? Como é que vocês escutam um, escutam outro? Como é que vocês chegam na história verdadeira realmente que aconteceu? É com perguntas, com a investigação, e aí a coisa vai direcionando para uma história factível? Isso não é difícil acontecer, não é raro. Ainda mais quando se tem uma briga de casal. E a mentalidade das pessoas é o seguinte: olha, se eu for o mais rápido à delegacia, eu vou ser o autor, eu vou ser a vítima, e quem eu denunciar vai ser o autor. Então muitas vezes a gente tem um registro de uma pessoa, de um casal, em que a mulher falou alguma coisa e que o homem falou outra completamente diferente. E aí eles acreditando que quem chega primeiro na delegacia... Quem chegou primeiro é que tá certo, né? Que é a vítima e o outro o autor. Mas aí a gente tem um procedimento de acareação, colocar ambos, um na frente do outro, e aí fazer algumas perguntas e daí extrair uma possível verdade. A verdade é um pouco utópica, né? A verdade é o que a gente apurou ali, mas a gente efetivamente não sabe o que de fato aconteceu. A gente vai verificar câmeras, as lesões de cada um, depoimentos, tem uma série de depoimentos, testemunhas. São levados em consideração. Né? Quando acontece em casa é mais difícil, né? Só tem eles assim dentro, só tem os dois envolvidos, então fica mais difícil, mas a gente avalia pelas lesões, né? Tem lesões que são claramente de defesas. Então a gente consegue perceber se defendendo, bate no braço. Que aquela pessoa ali era quem foi a vítima de fato, e o outro era quem estava atacando. Mas não é fácil, a gente tem que ter uma investigação mais meticulosa nesses fatos. Normalmente quando eles são cometidos dentro da residência, né? Certo, sem testemunhas, sem câmeras. Aí depois chega na conclusão ali do inquérito, né? E aí a questão do julgamento é o Poder Judiciário, vai para... Isso, aí é outro esquema, segue quem o processo. Tá certo, quem está errado, e depois vai ser definido em outro âmbito, isso, né? Exatamente. Entendi. E muitas das vezes a mulher vai numa DEAN, o homem vem aqui na delegacia e estão correndo duas investigações sobre o mesmo fato, sobre óticas diferentes. Um na ótica de autor, outro na ótica de vítima, em delegacias diferentes. E aí a gente precisa unir esses dois procedimentos para que a gente possa fazer toda a investigação e com isenção, em conjunto. Né? Isso não deve ser fácil, né? Atuar com isenção sempre, né? Que às vezes chega um relato muito grave, né? E aí pode ser mentira, né? Pode ser mentira. Olha, não raras vezes chegam... Tem que ter um equilíbrio muito grande ali para não acabar não tomando posicionamento, né? Um partido de um ou de outro, né? Sim, e tem crimes também que, embora a gente trabalhe para chegar quem é o autor e quem é a vítima, que com as situações, com os elementos de convicção que a gente tem nos autos, a gente não consegue identificar quem foi o autor e quem foi a vítima. Às vezes os dois cometeram crime, os dois são vítimas, pode acontecer. Então, assim, por falta de provas mesmo. Entendi. Tipo, ambas versões são contraditórias e a gente, através do laudo ou das lesões que a gente está vendo ali, a gente não consegue, de fato, chega a uma conclusão. Identificar quem é o autor e quem é a vítima. Entendi. Não isso não é uma falha, mas é algo que a gente também não pode chegar a qualquer custo a uma autoria, né?
sob pena de a gente estar imputando um crime a uma pessoa inocente. Então, por falta de provas, a gente acaba não indiciando nenhum dos dois. Nem A, porque nem B, né? eu Tá acho certo. o mais grave é você identificar, indiciar alguém que não cometeu o crime. Porque Injustiça, né? Deve ser terrível mesmo. você está cometendo uma injustiça com alguém que efetivamente não cometeu, e também você está deixando de punir uma pessoa que efetivamente cometeu o crime, né? Entendi. Numa operação, às vezes acontece, assim, eu vejo pela televisão, eu vejo também pelo que a gente apura lá no Ilha Notícias, né? Há uma investigação sobre um determinado fato e aí tem um dia que há uma operação normalmente de prisão, né? Das pessoas envolvidas e tudo, e que envolve, além de policiais civis, às vezes envolve outros órgãos também, né? Como a polícia militar, como, sei lá, da prefeitura, por alguma questão específica e tal. Como é que funciona essa interação entre órgãos, ainda mais numa operação que muitas vezes é sigilosa, né? Então, quanto menos gente estiver sabendo, é melhor. Porque senão o cara sabe que vai ser preso de amanhã de manhã em casa, o cara não vai estar em casa, pô, obviamente, né? Como é que funciona essa interação entre órgãos e como manter tudo em sigilo? O que a gente faz, assim, pelo menos aqui na delegacia, é só indicar que amanhã ou no dia tal vai ter uma operação, não indicando efetivamente qual é a operação, qual é o fato e quem são as pessoas presas. Aí já no briefing é que a gente distribui na hora de sair para a rua que tem os envelopes com a missão de cada... Tá. Aí tu dizendo cada delegacia, né? Porque muitas das vezes a gente tem o apoio de algumas delegacias, o apoio da Polícia Militar e alguns órgãos técnicos e outros da própria prefeitura mesmo, que às vezes presta o auxílio com o maquinário para retirada de barricada e tudo mais. Aí acaba que a gente marca o horário, mas não necessariamente indica qual é o local. Até então, só o senhor, de repente mais 2 ou 3 ali mais próximos que sabem da operação de uma maneira geral, né? Sim, é só um núcleo mais restrito da delegacia que acaba sabendo qual vai ser efetivamente a operação, nossos alvos, para justamente não vazar. Aí a pessoa que está conduzindo a investigação, obviamente, tem que saber. Claro. E quem vai coordenar a operação. Obrigado. E eu. E aí a gente acaba distribuindo os envelopes pela madrugada mesmo. Quer um cafezinho, doutor? Não. Então. Quando vocês fazem uma investigação, é feito o inquérito, depois é passado para o Poder Judiciário, né? E ali o juiz decide o que vai acontecer, se a pessoa vai ficar presa, se não vai, e etc e tal. Assim, eu vejo muitos relatos, assim, de uma maneira geral, né? Não especificando localidade e tal, de pessoas que são soltas logo em seguida. E são presas no dia daquele... Pô, não é frustrante, não é uma coisa assim que dá um desânimo ver um cara que de repente fez uma investigação, que conseguiu prender, que às vezes é difícil encontrar e etc e tal. Aí você passa para a justiça, 2 dias depois a justiça libera para estar na rua e está cometendo outros crimes. Não é uma coisa que dá uma desanimada? Eu acho que, na verdade, cada um tem que fazer o seu trabalho. Eu foco muito em identificar e prender. Agora, se ele vai ficar preso efetivamente ou não, eu acho que cabe aos demais órgãos, ao Poder Judiciário, esse tipo de avaliação. Eu sempre prezo por fazer minha parte, sabe? Claro. Acho que se todo mundo fizer a sua parte, independente de qual seja a sua atividade, você vai estar contribuindo com a sua atribuição para alguma coisa melhor. Então eu realmente acompanho todos os flagrantes, todas as prisões que a gente faz. Graças a Deus a gente tem tido um bom êxito em prender, e na manutenção desse preso eu realmente sei que há a possibilidade de soltarem esse acusado, mas eu me empenho bastante para demonstrar toda a necessidade
da prisão dessa pessoa, identificar que ele foi solto recentemente, mas já cometeu crime, colocar toda a ficha criminal dele, os antecedentes, para que ele fique o máximo possível preso e tenha continuado preso. Mas é claro que me revolta quando eu prendo alguém, aí alguns dias depois Pô, o cara tá essa pessoa tá de novo fazendo solta besteira. e a gente prendeu novamente. Teve um caso aqui na ilha que ele já tinha muitas anotações. Ele foi solto 2 dias antes e já estava furtando um imóvel e foi preso pela gente. E isso fala assim, seria Até como dar uma bugada, né? Caraca, eu prendi esse cara ontem, como é que ele tá aqui de novo? seria o que as pessoas falam de enxugar gelo, sabe? Mas é a minha atribuição prender. Eu tento fazer o melhor possível dentro da minha atribuição e da melhor forma para que eu consiga convencer a quem vai julgar efetivamente que essa pessoa tem que ficar presa. É um perigo, um problema para a sociedade, né? Porque a gente vê, geralmente, essas pessoas que cometem vários crimes sem violência serem soltas com maior facilidade. Há uma, assim, uma progressão no crime? Tipo assim, o cara começa a roubar, pô, me passa aqui, daqui a pouco o cara tá com uma faca, daqui a pouco tá com uma pistola, daqui a pouco bateu em alguém. Há uma progressão na violência do crime ou normalmente isso não tem nada a ver? Sim, há uma progressão. A gente vê que lá em 2017 a 2020 ele começou furtando, que é o que geralmente acontece, furtando no estabelecimento comercial. E aí depois ele já está com uma faca, depois com revólver. Em 2025 agrediu alguém, ele já está agredindo com revólver, já está atirando. Caramba. A gente vê uma progressão, inclusive com menores de idade, né? Os adolescentes começam praticando crimes. Quando menor, aquele crime mais de arrebatamento, né? De celular, puxar, e depois, quando maiores, a gente percebe que não houve uma reintegração social ali, naquele local que ele foi preso, e ele já volta cometendo crimes mais graves quando maior. A gente percebe muito isso. Inclusive, no âmbito familiar. Às vezes se inicia com um xingamento, com uma ameaça, e aí depois parte para uma lesão corporal, e quando a gente verifica, essa pessoa, inclusive, esse autor, esse criminoso, cometeu um feminicídio contra aquela mulher. Então a gente vê bastante essa progressão criminosa nos crimes patrimoniais, mas também nos crimes envolvendo violência doméstica, que é aquela escalada do crime. Qual a decisão mais difícil, ou quais as decisões mais difíceis que um delegado precisa tomar? Assim, fala como empresário, né? Para mim, a decisão mais difícil é quando tem que mandar alguém embora. A decisão é uma coisa difícil, uma coisa chata. Por mais que a pessoa tenha roubado, tenha feito uma bizarrice qualquer, etc. Ou então eu não preciso mais daquela função. Sempre que vou mandar alguém embora, é um momento muito triste, muito difícil, uma coisa muito delicada para mim, por exemplo. Na posição de delegado, qual é a situação mais difícil que o senhor encontra no seu dia a dia? Olha, geralmente situações flagranciais são aquelas situações que o crime acabou de ser cometido, né? Ele acabou de acontecer, você está com o autor e com a vítima ali. E aí ambas versões são contraditórias e você não tem muitos elementos para decidir. Então sempre é uma decisão difícil, porque você não tem muito tempo para decidir. Você tem que preservar a vida das pessoas que estão ali envolvidas, mas você também tem aquele senso de não cometer nenhuma injustiça, de prender uma pessoa que efetivamente não cometeu, ou que a história não é bem assim.
Então é bem difícil você ficar entre prender e não prender. E às vezes, a maioria das vezes, quando as pessoas, o criminoso, a vítima estão na frente do delegado de polícia, eles não estão mais com aquele comportamento agressivo que foi narrado. Então, eu acho que quando você está na madrugada, numa situação que você não tem tanta certeza e não tem como buscar outros elementos, é uma situação difícil para decidir ali na hora. Tem 24 horas, na verdade muito menos, para você decidir se você vai prender ou não. Tem algumas horinhas assim. E numa situação completamente desfavorável, porque você não tem muitos elementos. Tudo acabou de madrugada, tudo aconteceu de madrugada, você não tem muita a quem recorrer, não tem uma testemunha, não tem nada, e você tem que decidir ali na hora. Então acho que essa decisão para o delegado é uma decisão muito difícil. Entendi. Quais foram as suas principais ações aqui na ilha até o momento? Desde a sua chegada há 1 ano e meio, 2 anos. Um dos principais casos que assim foi bem emblemático foi o caso da Sofia Ângelo, que foi uma menina de 9 anos que foi violentada por um quase tio. Esse sujeito era irmão de uma ex-namorada do pai dela, e ele a violentou. Ele conseguiu atraí-la para a casa dele, estuprou a menina e depois aplicou 30 facadas nas costas contra essa criança, né? E ainda assim ocultou o cadáver da menina, colocando numa caçamba de lixo. Essa caçamba já estava indo para o Caju e foi interceptada pela polícia, e já no momento da retirada do conteúdo dessa caçamba, a gente conseguiu identificar o corpo dessa menina enrolada numa lona. Esse caso ganhou uma repercussão grande. Ele causou uma revolta social. A gente fez o nosso trabalho, mas a população queria o lixamento público desse criminoso, e lotou a delegacia querendo invadir, não por conta da gente, mas por tamanha revolta, eles queriam linchar. Eu lembro disso. A gente fez até uma live lá em frente à delegacia, muita gente ali revoltada, né, com palavras de justiça, né? Isso, e ele acabou tendo que sair no caveirão, né? Que realmente é utilizado para outro tipo de atividade. Ele acabou saindo do caveirão para garantir a integridade dele. Então esse caso teve bastante repercussão aqui, foi bastante importante e chocante, né? Porque é uma menina que sofreu muito de forma completamente desproporcional. Uma pessoa que supostamente ela confiava, né? Sim, era um tio, era tido para ela como um tio, e ele cometeu esse tipo de crime. E depois a gente identificou que, na verdade, ele já tinha estuprado a própria sobrinha dele, a irmã dessa ex-namorada do pai da menina que morreu. Então, esse foi um dos principais casos que eu tenho, que eu tive aqui na Ilha do Governador, que abalou toda a delegacia, mesmo a gente já acostumado a lidar com violência. Os casos com crianças são os mais chocantes, né? Os mais revoltantes, né? Porque a gente vê que a criança não tem como se defender, né? Como uma criança de 9 anos vai se defender de acusar um criminoso? Uma covardia gigantesca, né? Ainda mais nesse caso que ela foi atingida por facadas nas costas, né? Então, impossibilitava realmente ela de reagir. Além disso, teve esse caso aí da prisão dos colombianos, que teve uma repercussão internacional por conta deles pertencerem a uma organização criminosa de Medellín. Teve esse caso dos paulistas, que a gente conseguiu efetuar a prisão
em São Paulo. E teve também um caso bem recente, que teve o reconhecimento do vereador Leniel Borel. A gente recebeu uma moção porque conseguimos efetuar a prisão de um padrasto que espancava e torturava uma criança de 4 anos. Ela foi internada aqui no hospital do UFRJ e a gente foi acionado porque havia uma possibilidade de linchamento dessa mãe pelas mães que estavam no hospital. Porque assim que ela chegou no hospital, essa menina, essa criança, e ao levantar a blusa dela, as mães perceberam que ela estava sendo vítima de violência. E aí acreditaram que era a própria mãe. E aí esse caso veio para a delegacia como uma possibilidade, como uma suspeita, na verdade, como um princípio de linchamento público. E a partir das nossas investigações, nós conseguimos comprovar que a menina era rotineiramente agredida pelo padrasto. Ele deu uma joelhada em um dos episódios na menina e rompeu o intestino dessa menina há alguns meses atrás, e ela estava já sofrendo com um inchaço na barriga e teve o braço quebrado. E toda essa história era coberta pela mãe, que narrava que a menina tinha caído de uma cama. E essa história é bem parecida com a história do Henri Borel, que também foi levado ao hospital, sendo contado pela mãe e pelo padrasto que ele teria caído de uma cama. E que, na verdade, assim como o Henri Borel e como a Agatha, a perícia conseguiu constatar que aquelas lesões eram totalmente incompatíveis com uma queda da cama. Eram lesões que necessitariam de uma violência, uma força muito grande para causar aquelas lesões. Então, nós conseguimos prender esse acusado, que era o padrasto da menina, o namorado da mãe, e conseguimos a prisão da mãe, que está foragida até o momento. Ela abandonou a criança para fugir. E um dos casos que chamou mais a nossa atenção, dos episódios, é que ela sabia que a menina era agredida e ela evitou de levar a menina em uma UPA justamente para que não fosse descoberta. Para encobrir o namorado. Marido. Então ela está respondendo também pela tortura em razão das suas omissões. É tão culpada quanto ele, né? Exatamente. Ainda é a mãe. Isso a gente descobriu através da análise do próprio celular da mãe. Então a gente não tem dúvida dessa negligência dolosa da mãe. Sônia não perdeu a fé na humanidade, não? Depois disso tudo? Sempre me perguntam como é que eu ajo nesses casos, né, de envolvendo. Só que às vezes a gente tá... É claro que a gente se comove, apesar da nossa profissão envolver rotineiramente casos de violência, mas sempre quando há uma criança como vítima, nos sensibiliza muito mais. Mas a gente fica preocupado mais ali em realizar o nosso trabalho, claro, né? Tem que manter uma frieza, uma distância da situação, mas deve ser difícil em alguns momentos, né? Efetuar a prisão, pegar todos os elementos de prova, estar no local, solicitar todas as perícias, conseguir angariar o maior número de elementos possíveis, e então eu acabo não tendo um contato de forma emocional com aquele caso. Às vezes, quando eu vou para casa, é que eu começo a pensar, né, que eu estou no momento não tem como desligar, né? De mais tranquilidade, mas na cena do crime a gente acaba sendo profissional ali, certo. E querendo fazer o nosso trabalho. A gente não consegue nem conectar emocionalmente com as coisas que estão ali naquele momento, só depois de um tempo que bate um sentimento pessoal, claro, de compaixão por todo aquele sofrimento daquela criança, daquela vítima. Teve um caso mais recente agora, assim, que aí não foi nem uma coisa de grupo de
bandidos ou de marginais, mas um fato que chocou a população da ilha, né, e foi aquele caso do idoso encontrado, né, ali acho que é Cacuia, Cocotá, né, rua Beni. E ele já em estado de decomposição, né, com os filhos morando junto com o corpo já, sei lá, 6 meses, 1 ano, né? Só poderia, assim, só para atualizar o pessoal, que muita gente me pergunta, Daniel, como é que está esse caso? O que realmente aconteceu? Ele estava lá há quanto tempo, na verdade? Porque no início tem muitas, assim, informações que ainda tem que ser apuradas, né? Agora, como já passou um tempinho, como é que ficou essa situação? A gente chegou ali no local através de uma denúncia de um suposto sequestro. E sequestro, cárcere privado ou maus tratos ao idoso. Uhum. Vários agentes municipais já tinham ido ao local e não conseguiam adentrar por uma negativa dos próprios filhos desse idoso. Então a gente, de posse de um mandado de busca e apreensão, adentrou o local. Os policiais, os primeiros que entraram, sofreram agressões por parte do filho, o Marcelo. Ele resistiu à nossa entrada e assim que a gente chegou no quarto, se deparou com aquela cena um pouco macabra. A gente jamais imaginaria que a gente iria encontrar um cadáver. A gente até estava esperando um tipo de maus tratos, mas quando a gente chegou, a gente verificou que tinha um cadáver já em um avançado estado de decomposição, já num processo de esqueletização, e que estava ali aproximadamente de 6 meses a 2 anos. A perícia não conseguiu concluir ainda de forma mais assertiva o exato momento em que aquele cadáver morreu e nem a causa da morte, mas a partir de testemunhas e a partir do laudo pericial que a gente já tem, a gente acredita que aquele homem, aquele idoso, morreu há pelo menos 2 anos, que é justamente o período que os vizinhos não estavam mais vendo ele. Os vizinhos não via. Então a gente acredita que eles mantiveram ali por 1 ano a 2 anos. Uhum. E sabe-se qual a motivação para eles manterem ali o cadáver do pai ali por esse período todo? A gente tem diversas linhas de investigação, até uma motivação financeira, porque esse senhor recebia 2 benefícios do INSS e que eram sacados, até um simples transtorno psiquiátrico desse casal de filhos, uhum, do Marcelo e da Tânia. O que me parece ali inicialmente é que eles não queriam aceitar a morte do pai. Sim. Eles eram cuidados pelo pai e não aceitaram a morte do pai e mantiveram aquele cadáver ali como forma de convívio deles, uhum, por 2 anos. Assim, para quem está de fora, no meu caso, né, e a gente apurou lá no Ilha Notícias e ficou sabendo de outras informações, aparentemente, por mais que tivesse alguma motivação financeira de obter lucro da aposentadoria, etc. e tal, algumas coisas são muito fortes, assim como, por exemplo, a filha dormia no mesmo quarto, supostamente, aparentemente ela dormia no mesmo quarto onde estava o cadáver, né? Inclusive se alimentava ali porque tinha resto de comida ali. Então, assim, por mais que tenha essa motivação financeira, certamente tem algum também desequilíbrio mental ali dos 2 filhos, porque são situações que muito delicadas, né? Como é que você vai dormir do lado de um corpo do seu pai ali, em estado de decomposição durante 1 ano, 2 anos? Não é uma coisa normal, né? Com certeza eles possuem algum transtorno psiquiátrico. Inclusive o Marcelo está internado desde a prisão até hoje no Hospital Felipe Pinel, que trata justamente de doenças psiquiátricas. E a Tânia, que é a irmã, uhum, foi internada também em um hospital psiquiátrico na região, na zona oeste da cidade. Ficou muito claro para a gente que eles tinham
um transtorno psiquiátrico, tanto é que eles tiveram que ser removidos pelo SAMU. Foi aplicado um medicamento tranquilizante para que o SAMU pudesse encaminhá-los a um hospital. Tamanha agressividade que eles estavam apresentando. E se não tivesse nenhum transtorno, com certeza eles iriam adquirir, porque não é algo normal manter um cadáver por 2 anos dentro de uma residência e conviver com esse cadáver por 2 anos, inclusive exalando aqueles odores típicos da putrefação, que causou até danos clínicos neles, segundo a gente tem informação. O odor já não era tão perceptível assim, em razão do tempo que se passou. Os odores da putrefação, eles ocorrem ali de 5 até alguns meses depois da morte, então já não exalava tanto odor. Inclusive eles utilizaram panos nas frestas da janela e da porta para o cheiro não sair. E realmente os vizinhos não relataram nenhum tipo de odor ali na vizinhança. Então eles foram, de certa forma, diligentes em ocultar esse cadáver. Pois é, essas coisas que levantam assim uma dúvida que, poxa, se eles fossem simplesmente, desculpa o termo, birutas, né? Será que eles iam se preocupar em, para o cheiro não sair, para não alertar o vizinho, deixa não inventar história sobre o pai para o pessoal não desconfiar? Sei lá, tem alguma... eu acredito que eles tinham algum grau de discernimento aí. Alguns episódios de lucidez, né? Porque eles atuaram de forma bem diligente, inclusive não deixando os agentes de saúde entrarem na casa, porque sabiam que, de certa forma, estavam fazendo algo errado. Então, toda essa situação de sanidade mental vai ser apurado dentro de um processo criminal. Eles vão ser submetidos a uma perícia psiquiátrica para saber exatamente qual era o grau de discernimento deles. Pudesse comprometer, né, as ações. Né? Isso. Tá certo. Esse foi um caso que teve uma repercussão gigante, né? Por ser tão espantoso, né? A situação ser tão diferenciada e chocante, né? Houve uma repercussão gigante disso aí. Inclusive dos agentes que trabalham no recolhimento de cadáver. Eles já viram diversas, imagina, eles trabalham diariamente nesse tipo devem ter visto de tudo. De trabalho, mas eles mesmos me contaram que nunca tinham presenciado uma cena desse tipo, assim, que a manutenção de um cadáver por tanto tempo, né? Por tanto tempo e sem qualquer tipo de conservação, né? O que parece é que eles não utilizavam nada para conservar o cadáver. Bem chocante mesmo. Doutor, qual foi a operação, independente de ser na ilha ou em algum outro lugar que o senhor já esteve à frente da delegacia, a operação mais complicada que o senhor participou? Mais complicada? Olha, a gente teve uma operação aqui na Ilha do Governador, que foi a Operação Bandeira Livre, que era justamente para reprimir e para efetuar a prisão de criminosos que estavam extorquindo motoristas de aplicativo, exigindo uma taxa para que esses motoristas pudessem trabalhar. Então, essa operação foi bastante eficiente. A gente conseguiu efetuar a prisão de 3 dos 5 alvos e ela demandou também um trabalho rápido e eficiente da polícia, porque era um fato que estava já com um clamor público sendo noticiado diversas vezes. Então a gente teve que atuar rápido e atuar com eficiência. A partir dessas prisões, nós não tivemos mais relatos de extorsões praticadas por esses criminosos. Foi uma coisa que também teve uma repercussão grande, né? Essa questão de que marginais estavam exigindo
pagamento de uma taxa, né, para os motoristas de Uber irem em algumas comunidades. Até hoje, muita gente de fora da ilha pergunta, quando vai pegar um Uber de fora da ilha para dentro, pô, mas vem cá, pode ir lá, onde é que você vai, não vou... Né, o pessoal até hoje tem um certo, quem é de fora da ilha tem um certo receio de vir para cá por conta dessa história, né? Exatamente, foi uma notícia que ficou sendo veiculada por muito tempo. Isso. Em jornais de grande repercussão e que até hoje ainda permanecem na lembrança dos motoristas de aplicativo e pessoas que não são da ilha, mas é bom a gente consignar que a gente não teve mais registro desse fato criminoso ou algo parecido na delegacia. Você já teve alguma situação de risco de vida, de confronto com marginais assim, ou no exercício do seu trabalho, então até em nível pessoal, né, alguma abordagem, alguma coisa assim? Sim, é assim que eu entrei na Polícia Civil como delegado, que eu retornei à Polícia Civil como delegado de polícia, eu fui lotado na 39ª delegacia, que é Pavuna, e no meu segundo dia de plantão eu tive que ir na comunidade do Chapadão, e aí já no interior rolou um tiroteio que a gente teve que se abrigar dentro do caveirão e sair. A gente estava sendo alvo de criminosos ali da comunidade, então a gente teve que sair, a gente foi para fazer uma perícia e quando a gente chegou, a gente foi atingido, na verdade ninguém foi atingido, mas a gente foi alvejado por criminosos. Caramba. É porque a Polícia Civil ela não é normalmente não participa desse confronto, né? Em comunidades ou em situações, ela é investigativa e vai agir de uma maneira com inteligência em determinadas situações, né? Por isso que eu perguntei que normalmente não é muito comum, né? Ter esse confronto direto, a não ser numa resistência à prisão ou então algum caso muito específico, né? Nesse caso a gente tinha ido justamente porque tinha havido um confronto com a Polícia Militar, a gente estava indo acompanhar a perícia. Há uma obrigatoriedade do delegado de polícia ir ao local onde há uma morte provocada por agentes do Estado, e a gente estava indo justamente para avaliar a situação quando fomos alvejados por criminosos, por traficantes locais. Entendi. Delegado, aqui na 37ª a gente já comentou sobre o núcleo de atendimento à mulher, né? Mas eu sei que tem outros projetos também desenvolvidos pelo senhor e sua equipe. Eu me lembro agora de em parceria com a Estácio de Sá, de apoio psicológico a vítimas de determinados crimes, né? Como é que funciona? Só para o pessoal ter uma noção. Aqui na 37 nós temos o NUAN, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, e também a gente estendeu para pessoas vulneráveis, inclusive crianças e idosos que tenham sido vítimas de crimes que demandem uma atenção mais acolhedora. E aí, nesse sentido, a gente fez uma parceria com a Estácio de Sá, justamente para que a Estácio pudesse prestar o atendimento psicológico e também noções de empregabilidade. Psicológico para tentar resgatar a tranquilidade psicológica da vítima, tentar cuidar da vítima que sofreu algum tipo de agressão. E também para a empregabilidade das vítimas, às vezes passar uma noção para essa vítima de como fazer um currículo, de como fazer alguns cursos fornecidos para que ela possa sair daquele âmbito de violência, daquele ciclo de violência. Porque muitas das mulheres que estão nesse ciclo de violência acabam permanecendo nessa situação justamente em razão de uma dependência financeira. Então, ela tendo essas noções e novas possibilidades, ela consegue sair definitivamente dessa situação de violência e buscando por meios próprios sua subsistência. A gente sabe que essa dependência financeira é um agravador da situação de violência que as mulheres enfrentam. Então, essa parceria é muito boa, ao ponto que ela pode acolher a vítima, inclusive
até o autor, porque eles também estão pretendendo, no semestre que vem, atender a própria família, para justamente evitar esse ciclo de violência. Não só a vítima deve ser tratada, como o agressor também deve ser tratado, e com isso a gente espera que reduza o índice de reincidência das agressões. Então, a gente, além disso, tem parceria com outras instituições para prestar um auxílio social, com entrega de cesta básica e outros bens para pessoas que sofreram esse tipo de agressão. Tá certo. Hoje, quais são os principais problemas da segurança pública na ilha? Olha, o que a gente mais atende na delegacia, por incrível que pareça, e eu acho que em todas as delegacias, é o crime de estelionato. Ele bate o recorde de 80% dos nossos registros. Então, não só na ilha, mas como em todo o estado, todo o Brasil, o crime de estelionato ele tem liderado o número de ocorrências, A gente tem muito acidente de trânsito, a gente tem muito crimes envolvendo violência contra a mulher e alguns tipos de furto, inclusive em coletivos, que a gente tem alguns registros nesse sentido. Certo. Em geral, mas também em geral, a ilha é um lugar meio privilegiado, né? Em relação ao resto da cidade. Não queria nem falar muito sobre isso, para não despertar nenhum tipo de problema, né? A gente nunca pode elogiar. É verdade, bate na madeira. Então, realmente, aqui na ilha, os nossos índices de criminalidade estão bem baixos, bem controlados. E eu já pude passar por diversas delegacias e eu tenho a impressão de que sempre quando eu passo ali da ponte da Ilha do Governador, eu me sinto num lugar mais tranquilo. Não porque eu sou delegado aqui, mas porque sempre tive essa sensação desde de criança. Eu acho que essa sensação é um pouco compartilhada com outros moradores da Ilha do Governador. Com certeza, quem mora aqui na ilha há um tempo tem essa sensação de ufa, eu cheguei em casa. O cara tá lá no Galeão, mora na freguesia, mas quando o cara chega no Galeão, o cara se sente mais tranquilo, se sente em casa, se sente perto de amigos, da família, né? Eu acho que aqui também tem um controle social muito grande na ilha, todo mundo se conhece. Então, cometer algum deslize, algum ilícito daqui, acaba sendo muito vexatório para a pessoa. Então, eu acho que a gente ainda tem esse controle social. Eu brinco que é uma cidade do interior de 200 e tantas mil pessoas, né? Mas de cidade interior gigantesca. E a gente acaba tendo muita coisa em comum, né? Agora mesmo, antes de começar esse papo, eu falei, meu irmão lhe mandou um abraço, ele conhece lá do iate, tá, aquela coisa toda, né? E a gente acaba tendo muitas coisas. A gente frequenta o mesmo mercado, o mesmo clube, ou já conhece pessoas muito próximas que também são próximas a você. E a gente acaba tendo essa proximidade muito maior do que em outros lugares da cidade, né? Sim, geralmente quem está aqui é porque nasceu aqui, tem familiares aqui e... Dentro da criminologia, a gente estuda que o controle social também é um tipo de controle que é exercido sobre o cidadão, né? Nenhum integrante de uma família quer desapontar a família. Então, quando você tem mais esse controle social, as pessoas ficam mais contidas. Então, eu vejo muito isso aqui na ilha. É verdade. Eu não tinha pensado nem por esse ponto, mas tem toda razão. Qual a melhor forma para o cidadão ele contribuir para o trabalho da polícia? Tipo numa ocorrência, até mesmo como eu falei ainda agora, a necessidade de fazer boletins de ocorrência. Como é que o cidadão ele pode contribuir para o teu trabalho, por exemplo? Eu acho que a maior contribuição do cidadão é registrar o fato em uma delegacia. Porque ali a gente consegue entender e conhecer a localidade. A gente sabe o que está acontecendo, porque às vezes
o crime subnotificado, ele não demonstra a realidade do que está acontecendo. Então, a melhor forma é sempre realizar o registro de ocorrência. Além disso, a gente precisa muito das câmeras, das imagens que são gravadas. Às vezes, o crime não aconteceu na sua residência, mas aquela imagem que a sua câmera captou, eventualmente, é muito importante para resolução do crime que aconteceu com o seu vizinho. Certo. Às vezes eu vejo que há muita resistência das pessoas fornecerem as imagens. E sempre dizem, mas não aconteceu nada aqui comigo. Mas um dia essa pessoa que está fornecendo para o crime de um vizinho, de um colega, também vai precisar que esse colega forneça a imagem. Então, a melhor forma de contribuição, na minha opinião, é registrar a ocorrência, se você for vítima, para que a gente possa saber o que está acontecendo na circunscrição e também colaborar quando a gente pede uma imagem. Eu pensei que o pessoal fizesse questão de colaborar. Cara, peraí, deixa eu pegar a câmera, a imagem aqui e te mandar logo para ajudar o trabalho, né, da polícia. A gente tem várias pessoas que agem dessa forma. Mas tem outros que ficam reticentes, com receio, talvez. Tem várias pessoas que a gente percebe que não quer muito colaborar com... É por medo de represália? A polícia não vai divulgar aquilo para ninguém, né? É uma coisa de investigação, né? Sim, algumas pessoas se sentem receosas, até por medo de represália, inclusive até de confeccionar o registro de ocorrência, porque acredita que aquela pessoa que atuou contra ela pode, por vingança, fazer algum mal contra ela por ela ter registrado. E isso acontece muito, assim, e as pessoas ficam com medo. E na minha profissão eu realmente nunca vi nenhum criminoso se revoltar contra a vítima por ela ter feito o registro, até porque eu percebo que eles têm consciência de que eles estão praticando um crime. Eles assumem o risco ali do que eles estão fazendo, né? Exatamente. E o que a gente vê hoje é que eles não têm mais receio ou medo, não temem mais uma câmera. Porque tem câmera em tudo quanto é lugar, não era para ter crime nenhum, né? Para cometer o crime. E eles sabem que a pessoa é obrigada a ceder, né? Tá certo. Agora, voltando um pouquinho, o senhor falou que 80% dos casos aqui deles são de estelionato. E aí eu acho que é importante deixar uma dica, algumas dicas, se o senhor puder deixar, principalmente para idosos naquela fila do banco, que o pessoal diz que vai ajudar, ou então algum telefonema. Esses casos de estelionato, como é que eles podem ser evitados? Hoje o que sei que os caras têm uma criatividade fantástica, né, para fazer besteira, mas, em geral, quais dicas o senhor pode passar? Hoje, quando eu estava saindo para cá, Adriano, eu falei com uma vítima que estava registrando um caso em que um criminoso ofereceu um auxílio gás para essa senhora. Essa senhora acabou acreditando na lábia desse criminoso e colocou essa pessoa dentro de casa. Caramba. Então, essa é a dica básica, é a antiga, né? Desde pequeno minha mãe falava para nunca falar com estranhos e muito menos colocar pessoas dentro de casa. E aí a gente vê uma infinidade de crimes praticados quando a pessoa já está dentro de casa. Ou ela pode te render dentro de casa, ou ela pode pegar seus dados para criar contas, e isso tem acontecido muito reiteradamente. Eles falando desse auxílio gás, desse auxílio cesta básica, eles captam documentos e uma foto e abrem diversas contas com esses dados dessas pessoas. Geralmente, depois, para provar que não foi ela que fez aquilo, é uma porrinhação na vida da pessoa durante muito tempo, né? Idosas, eles mentem então falando que precisam da fotografia da documentação para fazer um cadastro, quando na verdade é imediatamente para abrir uma conta e pedir empréstimos. Além disso, tem aqueles golpes com cartão de crédito, com um visor escurecido, que na verdade o valor que você vê não é o valor que vão te descontar. Por exemplo,
o lado esquerdo do visor está todo desativado, está todo queimado. Uhum. E aí eles, por exemplo, passam R$7, mas quando na verdade no visor estaria aparecendo, se estivesse funcionando, R$1.007, R$10.007. Então é sempre bom a gente ter aquele aviso SMS ou WhatsApp para a gente saber efetivamente o valor que foi cobrado. Prestar atenção também na troca de cartões em caixa bancário, evitar ajuda. Aceitar ajuda, né? Mas eu vejo que o pessoal de mais idade, eles procuram ajuda, né? Assim, eu às vezes estou na fila ali do Bradesco, vejo o pessoal buscando algum atendente do Bradesco para conseguir efetuar ali o que ele quer fazer no caixa eletrônico, né? Essa dificuldade acaba gerando essa possibilidade, né, de um ou outro safado lá enganar a pessoa. É importante que dê preferência a dias de semana para ir ao banco. Final de semana, os bancos geralmente não contam com atendente. É verdade. E a gente tem ciência de que esses criminosos, eles atuam sempre finais de semana e feriado, quando a agência bancária encontra-se mais vazia. Então, para esses idosos que gostam de ir aos bancos em dias de feriados e finais de semana, para evitarem né? e não aceitar a ajuda de ninguém. E se aceitar, né, não falar com o próprio telefone do criminoso, porque a gente percebe que eles, além de oferecerem ajuda, eles utilizam os próprios aparelhos celulares dos criminosos para conversarem com os criminosos e aí que estão do outro lado da linha, e aí passam senha e dados bancários. Como se fosse o banco. Não, fala com o atendente aqui do banco. Aí o atendente pede a senha, pede, sei lá, outros dados, né? Isso, exatamente. E aí a pessoa acreditando que está falando com o atendente, não está falando com um criminoso, e ele acaba passando sua senha e seus dados para o criminoso, que maldade absurda, né? Em pouco tempo consegue efetuar diversas transações bancárias com a senha. Inclusive ter cuidado com os telefones disponíveis ali naqueles bancos, nos caixas eletrônicos, na verdade. Porque algumas organizações criminosas, que inclusive vêm de outros estados, eles atuam justamente alterando aqueles telefones. Lá como eles telefone colocam do banco. Exatamente. E não é deles, né? Eles colocam um adesivo na caixa eletrônica do banco, e quando a pessoa liga, ela na verdade está ligando para uma central de criminosos e vai fornecer a senha para os criminosos. Entendi. Então, nunca aceitar ajuda, nunca aceitar falar no telefone de qualquer pessoa, e nunca colocar ninguém dentro da sua casa. Sempre marcar algum tipo de encontro em local público e, se possível, próximo de uma câmera, porque caso seja vítima, a gente consegue identificar aquele criminoso se a imagem for boa. Até mesmo quando você vende alguma coisa, né, por esses aplicativos que às vezes uma pessoa vende para outra, né, por exemplo, é bom, você vai marca aqui no Ilha Plaza, na praça de alimentação, lugar público, onde tem bastante gente, tem segurança, né, para evitar risco, né, você tem que cada dia que passa tentar diminuir os riscos que você corre, né. Agora, esses caras, vou te falar, também tem que dar parabéns, porque os caras têm uma imaginação, os caras cada dia inventam uma coisa diferente, pelo amor de Deus. A mente para fazer besteira dessa galera é fantástica. Eles têm uma engenharia social, que é uma história cobertura, que eles fazem, a partir dessa história cobertura, com que a própria pessoa entregue todos os seus bens, os seus dados e suas senhas, informações sigilosas que ela não deveria passar a ninguém. E tem muitos casos assim, acho que uma parte, né, o senhor até já citou, de pessoas que às vezes oferecem vantagem, né? Olha só, você vai ganhar um Vale Gás, você vai ganhar uma cesta básica, você vai ganhar... É difícil tu ganhar alguma coisa hoje em dia. Se alguém está te oferecendo uma facilidade muito grande, cara, desconfia, porque, poxa, qual a probabilidade daquilo ser real, né? Mas as pessoas também acabam crescendo o olho, né?
e acabam caindo num golpe muitas vezes nessa questão de eu vou receber uma vantagem. E acaba que não é, que é um golpe, né? Justamente, o criminoso ele age às vezes na ambição da vítima, né? Mas muitos estelionatos hoje em dia já não se valem nem dessa ambição, né? Essa troca de cartão, esse tipo de o que tem muito aqui, que é se passar por filho ou por algum parente no WhatsApp. Isso acontece direto. Então, minha mãe já assim, caiu nessa. Não tem nenhuma vantagem específica, né, da vítima, que na verdade ela vai até emprestar um dinheiro para uma pessoa. Isso, É realmente a lábia deles que é muito bem... Pelo amor, né? Acaba tocando o coração. Pô, mãe, me manda aqui um dinheiro que tô precisando, tô sem dinheiro para pagar a conta e tal, da mãe eu te dou. E a mãe, o pai, ou alguém muito próximo acaba enviando um Pix, né? E perdendo esse dinheiro. E é importante às vezes fazer esse trabalho de conscientização. Às vezes eu faço algumas reuniões com pessoas que podem divulgar esse tipo de coisa, porque quando a gente sabe que o golpe ocorre dessa forma, a gente, quando escuta a história que a gente já ouviu, já vi isso aqui em algum lugar, em forma de orientação, a gente consegue identificar que é um golpe. Às vezes até eu recebo ligações de cartões de crédito dizendo que foram feitos gastos no meu cartão, sendo que na verdade eu já sei que é um golpe porque a pessoa não sabe nem qual é o meu cartão. Aí às vezes os caras jogam no ar, né? Tipo assim, olha aqui do Nubank, acabou de ser... eu falei, não tenho conta no Nubank, aí tu já sabe o que aquilo é. Mas às vezes o cara acerta o banco que você tem conta, né? Aí tu já fica, caramba, pera, que conta é essa? Tu já começa a ficar preocupado, né? E às vezes, até a pessoa mais instruída, às vezes o cara fica meio perdido e pode cometer um erro, né? De passar uma senha, de fazer uma transferência sem... O importante é sempre ligar para o número que você está acostumado a falar com o seu gerente. Que normalmente eles travam você, né? Não, fica na ligação e tal. Não te dá a oportunidade de repente ligar para o teu parente para ver se é verdade, ou ligar para o banco para ver se é verdade. Mas às vezes fica uma boa dica, né? Sempre entrar em contato com o seu parente, na verdade, se for o caso, com o telefone que você está acostumado a falar com essa pessoa. E com o banco exatamente a mesma coisa. Tentar sempre entrar em contato com o gerente do seu banco ou com algum outro telefone que você já tenha entrado em contato com o estabelecimento bancário. E não acreditar no que já vão te falando direto. E também exigir algum tipo de confirmação das suas informações. Porque às vezes eles não confirmam. E é a gente que acaba confirmando as informações para eles. E aí eles agem com a nossa informação para aplicar o golpe contra eu me lembro de um caso de uma amiga que fez uma pergunta para confirmar que era a mãe, ou sei lá, não lembro agora exatamente. E a pessoa, mãe, tô nervosa agora, você fica fazendo essas perguntas. As perguntas básicas que, poxa, por que a pessoa não responde, né? Eles dão um jeito de fugir, né? Exatamente, são perguntas básicas que a gente consegue identificar que aquilo é um golpe. Né? Às vezes a pergunta de coisas bancárias que só o banco tem acesso, eles até também têm acesso, mas pergunta mais pessoal, eles não vão ter acesso. É verdade, mas são desgraçados, né? Pelo amor de Deus, pegar esse pessoal mais idoso aí e fazer uma maldade dessa, levar toda a aposentadoria que o cara tem, às vezes, para pagar as contas do mês, até coisa guardada, né? Pelo amor de Deus, eu te falo, o ser humano recentemente a gente conseguiu estourar um call center do crime. Esse call center era composto por 10 pessoas. Foi aqui no Cacuia, não foi? Sim, foi no Cacuia. E eles agiam justamente assim, criando ligações para idosos com possíveis renegociações de dívidas para conseguir obter esses dados sensíveis. E com esses dados, eles conseguiam, na verdade, fazer um novo empréstimo na conta na conta, no nome, no CPF, dessas pessoas que geralmente eram idosos. Entendi. Doutor Felipe, qual dica o senhor dá para quem está fazendo direito ou quem almeja um dia chegar à posição de delegado da Polícia Civil,
O que o senhor falaria para essas pessoas que de repente estão tendo o senhor como espelho, né, e interessados no seu trabalho, que gostariam de seguir sua carreira? O que eu sempre falo é que não tem fórmula mágica, a gente tem que estudar. A pessoa que está no concurso, está pretendendo passar para um concurso, hoje em dia, sempre foi, mas hoje está mais disputado ainda. Então, não tem fórmula mágica, não tem nada que a gente pode fazer, não tem reza. A gente tem que rezar. Eu estudava na Biblioteca da Estácio, aqui na Estrada do Galeão, quando era aqui dentro da ilha. E eu estudava 10 a 12 horas. Eu, inclusive, comia na lanchonete para evitar perder tempo de estudo no dia, porque eu sabia que o meu concorrente estava estudando o tanto quanto eu e qualquer tempo era precioso. Então me dediquei durante esses 4 anos ao estudo. E valeu a pena? E valeu a pena. Maravilha. Dr. Felipe Santoro, estamos chegando à reta final aqui do nosso bate-papo, mas antes de chegar aqui e finalizar, eu queria lhe passar a palavra. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, ou então algum recado que o senhor queira deixar para o nosso público, fica à vontade. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na ilha. É um local que eu tenho muita ligação, e dizer que o público, a população me recebeu muito bem. Eu recebo vários comentários bem legais sobre o meu trabalho, e queria agradecer ao Ilha Notícias por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre mim e um pouco sobre o meu trabalho. Nós te agradecemos. Dr. Felipe Santoro, delegado da 37ª Delegacia de Polícia Civil, né, insulano, muito obrigado pela sua participação. E vocês, curtiram? Deixe seu comentário para a gente é muito importante. Deixe seu like também, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo do Ilha Notícias for ao ar, tá bom? Toda segunda-feira, às 19 horas, um novo Ilha Podcast com uma pessoa importante aqui na nossa região. Tchau, tchau, até logo.